Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Queridos amigos, reverência, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos ao programa Diálogos da Seitonei do Brasil. Que bom ter vocês aqui conosco neste benfazejo dia, não é? E hoje estou aqui com 3 grandes preletores para falarmos a respeito do tema espiritualidade e saúde mental. Mas antes de apresentá-los, gostaria já de pedir para que você se inscreva no canal da Seitonei se ainda não é inscrito, ative a notificação para receber todas as novas informações e vídeos da Seitonei e também, é lógico, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, especialmente aqueles que gostam dessa temática e que você acha que vai ser importante, tá? Então, hoje, nós temos aí, primeiramente, o preletor em grau sênior Alexandre do Amaral Ribeiro, da Regional RJ Copacabana. Preletor, seja bem-vindo, muito obrigado. Olá, muito obrigado pela oportunidade de estar com todos nesse Diálogos de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Lá da Regional SP Lapa, nós temos a preletora em grau sênior, Yara Regina Colombo. Bem-vinda, preletora. Muito obrigado, amigos. Obrigado, amigos orientadores aqui do Diálogos, nosso amigo mediador. Muito obrigado, uma grande alegria. E diretamente da Regional AM em Manaus, a preletora em grau sênior, Elaine de Souza Saldanha. Bem-vinda, preletora. Olá, queridos, muito obrigado por essa grandiosa oportunidade, por estarmos aqui hoje no Diálogos. Muito obrigada. Que legal, gente, muito obrigado. Bom, então falando sobre espiritualidade e saúde mental, tem um teórico da educação que fala que chegaria a época em que nós estaríamos inseridos na tecnologia como se fosse um líquido amniótico, né? Que nós estaríamos dentro e a gente não conseguiria mais se diferenciar, né? E se desvencilhar disso, né? E daí a gente vê que cada vez mais a gente tem coisas para fazer, né? Tem infinitas possibilidades do que nós temos à disposição no dia a dia, no nosso dia a dia, né? Desculpe. E também eu queria entender que cada vez mais essa demanda de informações ela vem afetando a nossa saúde mental, porque a gente tem muita coisa para gerenciar ao mesmo tempo, não é? Então eu queria saber, em linhas gerais, como que a espiritualidade ela pode servir, né, como expediente para ajudar no manejo dessas questões. Como que vocês acham aí, se algum preletor já quiser iniciar, veio algo na cabeça, já quiser falando, como que a gente pode manejar essas questões? Bom, preletor, desde que o mundo é mundo, nós passamos por diversas transformações, né? Em tempos outros, nós tínhamos a questão das cavernas e o homem se posicionou em relação a vencer os obstáculos naquele tempo. Depois as coisas evoluíram e nós chegamos, assim, bem rapidamente, eu estou falando nos dias de hoje. Então, na realidade, a espiritualidade, ela nos traz, segundo os ensinamentos da Seitonei, ela nos demanda a forma de pensar que deve ser diferente, porque os tempos, eles sempre serão
mutáveis, porque o fenômeno ele é mutável, né? A evolução acontece, mas nós não podemos estar envoltos em algo que nós tenhamos assim, fiquemos à mercê dessas mudanças. Então, nós, enquanto seres espirituais, enquanto filhos de Deus, né, despertados para essa verdade de que realmente a nossa filiação é divina, nós não podemos ficar à mercê dessas mudanças. E quando a gente estabiliza, né, que a gente poderia até dizer que existe uma fé constante, sem alterações, nós conseguimos realmente entender que, independente de quaisquer mudanças, de quaisquer evoluções desse tempo, né, que nos parece atribulado, a forma com que nós vamos enfrentar esse tempo é que tem que ser diferente. Então, nós, enquanto seres espirituais, tendo essa consciência, com certeza nós conseguiremos suplantar isso e não trazer prejuízo para a nossa saúde mental. Maravilha. Pretoriara? É muito legal o que a preletora Elaine está falando, porque assim, essa busca para a vida, ela às vezes confunde a gente, né? Porque para algumas pessoas o significado da vida pode estar no seu entorno, naquilo que ela vê, naquilo que ela pode pegar, naquilo que ela pode sentir, com os chamados 5 sentidos. Quando a gente está falando da espiritualidade, a gente está falando dessa busca por algo maior, esse sentido da nossa existência, que é realmente como a preletora falou, quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. E aquilo que foi chamado fenômeno, que é aquilo que eu vejo, que eu toco, é aquilo que tem materialidade em linhas gerais, na verdade, é uma expressão e vai mudar mesmo, vai mudar mesmo. E eu posso dizer assim, da hora que a gente está começando agora esse diálogos, até o momento que a gente for encerrar essa conversa que a gente está tendo, nós já não vamos ser as mesmas pessoas, porque a nossa forma de ver o mundo, ela vai mudando. E se a gente está conectado com a grande vida do universo, tudo fica melhor, mais gostoso, mais leve. Maravilha. Pretor Alexandre, o senhor gostaria de complementar com alguma questão? Bom, então, eu agradeço imensamente o que foi falado pelas colegas, preletora Elaine, preletora Yara, e o que eu gostaria, assim, talvez de lembrar, de acrescentar, se for o caso, é que, na verdade, como seres espirituais, como filhos de Deus que nós somos, né, estamos conectados com a infinita sabedoria que está no universo. Na verdade, toda a vida que existe no universo está dentro de nós agora. Então, talvez para quem momentaneamente se esqueça dessa condição de ser espiritual que pode, ao ver se manifestar no mundo tantas informações, tantas atividades, se assustar. Mas se nós assentarmos a nossa mente, né? Conectarmos-nos com Deus e mantermos assim a confiança de que dentro de nós tudo já existe, certamente vamos conseguir lidar melhor com essa profusão de acontecimentos que, no fundo, faz parte das mudanças, do crescimento, de tudo na nossa vida. É um pouco disso que eu gostaria de contribuir nesse momento aí. Legal, muito obrigado aí, preletora Yara também, que falou antes, e agora o preletor Alexandre, e a preletora Elaine também no início, né? Bom, parece-me que, não sei para vocês, né, mas para mim, quando se fala em espiritualidade e saúde mental, parece que um está na base do pensamento mais racional e outro do pensamento mais emocional, né? E daí talvez as pessoas fiquem se perguntando, tá, mas essa ideia de razão e emoção não são conceitos antagônicos, né? Como que a gente pode utilizar a razão e a emoção para desenvolver o nosso sentimento individual, a nossa fé e a oração? Como que elas podem ajudar nisso? Vocês têm alguma contribuição em relação a essa ideia de diálogo entre razão e emoção? Até o próprio professor Masanobu Taniguchi fala a respeito disso, né? Alguém gostaria de comentar a respeito dessa questão? Que veio alguma coisa assim? Na minha cabeça, a primeira coisa que vem é equilíbrio.
A primeira palavra que vem à minha mente é equilíbrio. Equilíbrio é tudo na vida, né? E quando a gente pensa, que eu até anotei, equilíbrio espiritual, está associado a autocontrole. Na verdade, da vida, volume 7, em que nós lemos sobre o modo de viver da Seiichi Onoye, tem um item lá que é o item 18. Nesse item, o professor Masaharu Taniguchi, nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele fala que a perda do autocontrole é afrouxamento espiritual. E quando a gente fala em razão, emoção, me dá a impressão de que quando a gente coloca um e abaixa o outro, desequilibra, né, o nosso viver, de todas as formas, a gente está com o espírito afrouxado, né, com a nossa forma de ver o mundo afrouxada. E aí a gente precisa simplesmente regular isso e deixar isso bem equilibrado. Como que a gente faz isso? Orando. E a oração é extremamente importante na nossa vida, né? Foi o primeiro pensamento que veio à minha mente quando você pontuou aí sobre razão e emoção. Legal, maravilha. Assim, né, como a preletoriana falou, a oração, a fé e a oração constantes, elas nos trazem esse equilíbrio espiritual, né? Porque através da oração nós conseguimos nos conectar com Deus no nosso interior, né? A gente sintoniza com as vibrações espirituais de sabedoria, de amor, de paz, de tranquilidade. E isso nos remete a esse autocontrole que o professor Masaharu Taniguchi tanto fala, né? E muitas vezes o nosso autocontrole, ele tem que estar mais focado no lugar onde nós nos encontramos com maiores desafios, que normalmente é o nosso lar. Então, porque assim, nós pensamos assim, porque estou no meu lar, eu posso falar qualquer coisa, eu posso agir de qualquer forma. E aí, na verdade, da vida volume 7, Ilumine Sua Vida Familiar, é um item, né? Ele fala o professor Masaharu Taniguchi fala justamente disso, né? Que não é porque nós estamos num ambiente mais favorável, que nós temos maior intimidade, é aí que nós temos que cuidar desse afrouxamento e controlar a emoção sobre a razão sobre a emoção. A emoção, ela é muitas vezes, né, ela se direciona com palavras ríspidas, etc. Então, a gente tem que controlar isso. E a oração, ao fazermos a oração, nós nos conectamos com Deus, nós extraímos de nós a paz interior necessária, até para a gente ter sabedoria em alguma resposta que a gente precise dar. Então, como a preletoriana falou, isso é fundamental para esse nosso equilíbrio espiritual, a oração. O equilíbrio que eu estou aqui reforçando e dizer que se alguém pensa que essa suposta diferença entre a razão e a emoção elas têm que significar um antagonismo, o equilíbrio pode nos ajudar a perceber que não tem que haver algo antagônico, né? Então, às vezes, as pessoas pensam levam isso para o lado, por exemplo, da ciência, né? Então, a ciência, a religião, ou seja, começam a criar dualismos e antagonismos que não precisam existir, né? Então, a razão e a emoção devem se complementar perfeitamente, tendo equilíbrio, e a gente não precisa duvidar disso, porque hoje quantos e quantos estudos científicos tem mostrando a influência da mente, dos sentimentos, dos pensamentos, às vezes na manifestação de doenças, né? Então, se a gente conseguir um controle, né, sem olhar para controle como algo material, negativo, que está nos tirando a liberdade, mas controle no sentido de controlar o fluxo das manifestações daquilo, né, e poder apaziguar a nossa mente. É um pouco disso. Legal. Enquanto vocês estavam falando, né, a pretoriana falou a respeito do equilíbrio, me veio muito na cabeça a respeito daquelas pessoas que elas não sabem dizer não. Ou seja, elas dizem o sim condicionalmente que a Seiichi Onoye prega, elas levam ao pé da letra, né? E até algumas vezes, algumas pessoas já falaram, quando eu me recusei a falar sim, né? Elas falavam, mas você tem que falar sim condicionalmente, né? E muitas pessoas levam isso realmente ao pé da letra,
mas depois que dizem sim, começa a se afligir mentalmente porque aceitam muita coisa, não sabem dizer não, né? E se sentem muito pressionadas. Então, eu queria, né, que nós conversássemos um pouco a respeito desse sim incondicional com sabedoria, na verdade. Aqui, às vezes, as pessoas se esquecem desse com sabedoria, né? E se é ruim dizer não, né? É ruim falar, eu penso assim, não, agora eu não posso, ou de fato a gente tem que falar sempre sim para tudo que acontece na nossa vida e aceitar a tudo e a todos o que vai se desvelando aí no nosso cotidiano. Eu penso, preletor, assim, que o viver natural, né, que é uma das normas fundamentais da Seichonoye, ele nos dá isso, né? Porque, assim, quando nós nos preocupamos muito com a forma, nós nos preocupamos até com essa questão do julgamento e nós não estarmos, eu não diria disponível, mas nós não aceitarmos tudo, né? E quando nós vivemos de modo natural, muitas vezes até sem que a gente perceba, até pela questão mental, de trabalho mental, de treinamento que nós fazemos, porque nós temos a nossa religião Seichonoye, ela é vivida no cotidiano, é no dia a dia, é em todos os momentos, esse viver natural ele passa a ser mais fluido. E isso acaba fazendo que a gente consiga perceber com essa sabedoria e com amor, porque são duas rodas de uma mesma carroça, como diz o Sagrado Mestre. Então, nós temos a percepção daquilo que a gente pode dizer sim, daquilo que nós podemos dizer não, sem ter sentimento algum de culpa. Porque, às vezes, as pessoas também se sentem culpadas. Poxa, será que eu sou egoísta ao dizer o não? Na realidade, a gente precisa ter essa capacidade intuitiva de ter a sabedoria, acreditar nisso piamente, né? E deixar com que as coisas se tornem de modo mais natural. Não é uma coisa simples, mas não é uma coisa tão fácil de nós percebermos, por isso que tem que haver o treinamento, né? E muitas vezes a gente nem se percebe que está já agindo de uma forma correta. Eu ajo muito, né, uma característica pessoal minha, muito por intuição, porque eu tenho muita fé em Deus. Então, tudo que acontece na minha vida, eu tenho certeza que é de Deus. Tudo, todos os fatos, bons ou ruins, eu estou sempre muito agradecida, porque eu sei que se alguma coisa não está de acordo, é porque Deus está preparando algo muito melhor. Então, essa convicção eu já consegui, esse treinamento eu já consegui. Mas é isso, eu acho que as pessoas têm que ter essa sensibilidade através da oração, né? Buscar Deus em primeiro lugar. Legal. Doutora Yara, eu vi que a senhora estava ali se segurando às vezes para falar. Nada, eu tô refletindo aqui, porque, na verdade, a convicção de quem nós somos é fundamental. Quem eu sou? Sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, tudo aquilo que eu for fazer na minha vida são decisões. Quando Deus nos colocou aqui nesse palco, que a gente pode chamar de palco da expressão, nesse planeta, nessa família, nessa convivência, que cada um de nós, né, que está aqui acompanhando esse Diálogos tem um propósito, a gente tem esse propósito de expressar Deus. E o expressar Deus significa tomar decisões. Decisões. E essas decisões não são decisões do nosso ego, são decisões realmente sabendo que quem rege a minha vida é Deus. Então, se eu tiver que falar não, não é um não pelo meu ego, não é isso, é um não porque eu sei que eu estou falando sim para outra coisa, eu estou sim para outra tomada de decisão. E às vezes a gente não entende isso e fica sobrecarregando o nosso trabalho, e é daí que vem as doenças que realmente sobrecarregam, ansiedade, depressão e uma série de outras aí, porque a gente é um dos vieses, né? A gente vai se sentindo sobrecarregado e nem percebe que nessa jornada aí de decidir sem olhar, sem perspectiva, eu vou fazer sim, 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 na verdade está se colocando numa situação realmente de sobrecarga. E esse não é um não que é um sim para terminar algo, para concluir com qualidade algo que a gente tem que fazer na vida. Então, é por aí, assim, é lembrar quem a gente é. De novo, queria reforçar,
oração. Essas decisões, elas não são tomadas com base no nosso ego, são tomadas com base na oração. Doutor Alexandre, eu vi que o senhor também É estava isso mesmo, concordando eu aí. vejo. Eu concordo muito, porque nós estamos o tempo todo sendo convidados a participar de ações, de atividades diferentes, seja no trabalho, seja na família, em qualquer ambiente. O mais importante é saber por que você diz sim ou por que você diz não, né? Não se trata, talvez, de um ou outro, de estar errado uma resposta ou outra resposta. Não é um erro necessariamente. É o motivo pelo qual você faz. Devemos fazer porque estamos comprometidos, engajados, porque amamos o que fazemos, né? E para que a gente não sofra. Tá bom? Então, o problema é que se às vezes você diz um sim, porque você se sente pouco amado, né? Não está se sentindo reconhecido, e aí, para poder agradar ou conquistar as pessoas, você diz sim. Nesse momento, você pode estar não contribuindo para o seu crescimento espiritual. É preciso estar disponível para dizer sim para o seu crescimento espiritual e para o crescimento espiritual de todos que estão ao seu redor. E é aí que é a oração, é o estudo constante e é a consciência do porquê você está respondendo que vai te deixar disponível, né? Agora, interessante a gente estar sempre disponível. Eu acho que aí é que pode ser a gente pode enveredar por uma visão daquilo que a Seitinoye muitas vezes nos diz, né? Ou que algumas pessoas podem interpretar de maneira radical em outros contextos, né? Que não da Seitinoye, que está disponível, dizer sim sempre, né? Mas a questão acima de tudo, eu estou disponível. Então, agora que eu estou disponível, que eu não vou dar uma resposta com má vontade, com medo, com ansiedade, só por agradar, aí eu posso fazer uma reflexão sincera e, através da oração, eu dizer, bom, agora eu posso colaborar dessa vez. Desta vez, eu prefiro passar a oportunidade para outra pessoa, mas estou disponível para aquela próxima atividade. Então, com isso, a gente vai administrando o tempo, a vida, com a sabedoria que é necessária, sem prejudicar ninguém. Pelo contrário, colaborando com todos. Legal. Eu fiquei pensando aqui das vezes em que eu tive que dizer não para alguma questão, né? E o quanto aquilo ficou gastando mentalmente, né? Porque às vezes quando a gente tem que falar não, a gente fica pensando no que você vai justificar, né? Porque a gente tem esse hábito, né, de se falar não, você tem que justificar, né? Se fala assim, a gente não precisa justificar porque sim. E o não às vezes, né, vem junto essa questão de você se justificar o porquê não, e às vezes é porque também você está sobrecarregado ali, né? E essa questão que vocês todos abordaram, né, dessa sabedoria de falar não e o porquê de estar, né, escolhendo isso foi muito importante até para mim agora pensando, né? Mas eu vi que todos falaram muito a respeito da questão da oração, né? Como sendo o ponto fulcral aí das nossas escolhas, de dizer sim ou não para os aspectos, para a nossa saúde mental no desenvolvimento. Só que, às vezes, alguém que esteja nos acompanhando hoje pense, bom, então a oração é a solução para todos os problemas, né? A gente sabe que no dia a dia aparecem mais desafios quando a gente ora, né? Aquela velha frase assim, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, né? E como a gente vai lidar com isso, né? Porque às vezes, de fato, isso vai acontecer. A gente vai se dedicar à oração, né? Como aí para rever uma questão de saúde mental, para tentar buscar soluções, mas daí pode ser que a questão no cotidiano apareça com mais intensidade. Como, de forma prática, vocês, né, sugerem que os nossos telespectadores aí enfrentem isso aí no seu dia a dia? Tem uma coisa que é bem legal. Desmoronamento da ilusão. Me veio isso enquanto você formulava a pergunta, sabe? Quando a gente vai reformar uma casa, desmorona
uma parte dela ou toda ela. Eu vou ilustrar com um exemplo pessoal aqui. Descobri um vazamento recente na minha casa. Só que descobri porque a parede estufou, enfim. E aí tem que descobrir de onde vem esse vazamento. Aí chama o profissional começa a quebrar a parede. E começa a quebrar a parede. A gente está chamando o profissional que é para arrumar o negócio. Mas ele, para arrumar o negócio, Tem que desarrumar. está desarrumando. Então, às vezes, as coisas estão realmente precisando de uma reforma um pouquinho mais intensa, então a gente tem que ir com fé, fé, fé verdadeira, fé absoluta, fé em Deus Pai Criador, e aprender. Aí eu tenho uma sugestão que é baseada numa oração que aprendi quando eu era criança. Minha mãe fazia essa oração para eu dormir. Aprendi a ver as coisas com os olhos de Deus, a amar com o amor de Deus e a abençoar com a bênção de Deus, com esta fé de que quem está me amparando, guiando, protegendo é Deus, tá? Então, assim, pode ser que o edifício da ilusão esteja desmoronando e eu estou ali orando e está bagunçando a vida, mas é isso aí. No momento em que achar o vazamento, é só corrigir, trocar o encanamento, o profissional vai lá, fecha e aí vai ficar tudo novinho em folha. É a mesma coisa. Continua na oração que as coisas se ajustam no seu respectivo lugar. Doutor Alexandre, o senhor já passou por alguma situação assim que o senhor rezou e daí o negócio... Mas muitas vezes, né, acontece. Mas, na verdade, é como a Pretoriala fala, é uma sensação. Né? Nós temos a sensação porque em determinados momentos da nossa vida, nós ainda não temos a noção adequada do que é oração. Né? E achamos, então, que eu vou me sentar e pedir por alguma coisa e não mudar a minha mente, a minha maneira de pensar, de falar ou de agir. Então, se a gente conseguir ver a oração de uma forma mais ampla e olhar para não só o momento em que nós sentamos, dirigimos nossa mente a Deus, concentramos a nossa mente no fato de que nós somos um com Deus, mas também de o tempo todo pensarmos de maneira condizente com a nossa essência, né? Sempre de maneira a ver que está tudo melhorando o tempo todo, nós vamos perceber que essa situação que às vezes parece que a oração não está funcionando, que está parecendo mais fantasma, nada mais é do que aquela reforma na casa que a preletora Yara estava falando para a gente. E aí, entendendo que a casa está sendo reformada, ninguém fica triste. Né? A gente pode até ficar um pouquinho incomodado, tem que varrer toda hora, tem que não sei o quê, mas porque muda, né? Muda o esquema do dia a dia, mas se você souber aproveitar e olhar para além, olha que coisa maravilhosa, só está tudo melhorando. Ao final, a casa vai estar linda do jeito que sempre no fundo esteve, mas que você ainda não via. Né? Então, é isso, a gente passa muitas vezes, mas a questão é entender o que é orar. E nós temos também que entender que, à medida que nós evoluímos, mais nos parecem as situações para a nossa evolução. É como se a gente tivesse num determinado ano escolar, que ao eu adentrar o próximo ano, eu tenho mais tarefas, eu tenho mais problemas para resolver. Então, quando nós entendemos que toda e qualquer mudança na nossa vida, ou desmoronamento, como nós sabemos, de uma ilusão ou de algo que eu pensei no passado, mas que eu tenho que ajustar neste momento para que eu possa, no futuro, né, ter uma tranquilidade ou ver as coisas de uma forma mais clara, né, as coisas saiam dessa nebulosidade e apareça o sol na realidade, nós precisamos ter esse entendimento que, à medida que a gente cresce, a gente tem mais desafios. E, à medida que a gente entende isso, nós, através também da oração e da fé constante, nós não nos ficamos
acomodados ou tristes com o que está acontecendo, né? O que a gente tem que ter muito firme no nosso dia a dia e em tudo que nos acontece? Que nada vem para o mal, né? E de novo, a gente precisa treinar isso, né? Mas a gente só treina isso quando a gente tem um cerne que a gente tem falado desde o início do programa, que é ter a convicção, a consciência, nós sabemos que somos filhos de Deus. Ter a consciência, nós nos conscientizamos que somos filhos de Deus, mas nós temos que ter além a convicção disso. E aí qualquer coisa que apareça, né, um vento mais forte que sopre, é o João Bobo, né, balança, mas não cai. Então a gente tem que ter essa firmeza, né, na fé constante, para que a gente não se abale com qualquer coisa que apareça no nosso dia a dia. Legal. E enquanto vocês estavam comentando, eu fiquei refletindo e trazendo, e até o preletor Alexandre falou a respeito de ver, né, por outro lado a situação, e me veio, né, como muitas coisas que a Seitonoye lá em 1930, quando o Sagrado Mestre começou a divulgar, né, o princípio do relógio do sol, por exemplo, hoje já é comprovado cientificamente, né, os avanços que tem de nós trazermos para o nosso cotidiano. E quando a gente fala em saúde mental, às vezes alguém pode chegar e falar, nossa, eu estou cansado, né, com estafa mental, ou às vezes até a questão de depressão, e até já ouvi pessoas, né, de fora falar assim, não, isso é falta de Deus na sua vida, né, e daí começa a trazer, fala assim, não, mas olha pelo lado positivo das coisas, e daí parece-me que há deturpa o conceito de olhar pelo lado positivo, né, eu acho que na Seitonoye a gente tem esse conceito tão sagrado e sublime, e às vezes as pessoas usam isso como se fosse aquele band-aid assim para a ferida. Ó, não, olha pelo lado positivo que tudo se resolve. Eu queria que agora a gente dialogasse um pouco a respeito de como nós visualizarmos o aspecto sublime de se olhar pelo lado positivo das coisas e como isso pode ser realmente um aliado para lidar com as situações da saúde mental mesmo, né? Porque eu lembro que na primeira questão aqui, vocês trouxeram muito a questão da oração, mas às vezes a pessoa está com tanta estafa mental que ela não consegue sequer fazer uma oração para tentar sair disso, né? E daí, como que faz? Né? Porque a gente parte do princípio de que a pessoa ela está bem para ela fazer a oração, mas às vezes a gente recebe, né, como preletores aqui, a gente recebe solicitação de orientação que a gente vê que a pessoa ela não tem condição naquele momento de, não, pensa pelo lado positivo, vai dar tudo certo. Às vezes a pessoa ela fala assim, não, mas essa não é a minha realidade. Como trazer então esse lado sublime de pensar, ver o lado positivo das coisas, dessa situação que a pessoa está vivendo, né, de esgotamento mental, de depressão, ou de outras questões, pelo lado sublime dessa orientação? Eu me lembrei de uma entrevista que participei há pouco tempo, e a entrevistadora me perguntou assim, o que era a questão da positividade tóxica. E aí eu falei assim que a positividade tóxica ela é muito diferente do que nós acreditamos profundamente, que é ver o lado positivo das coisas. Quando você usa, né, essa expressão positividade tóxica, você está falando de algo muito superficial. É como se realmente você tapasse o sol com a peneira, como se diz popularmente. E na Seitonoye, nós não tapamos o sol com a peneira, porque nós entendemos na profundidade do amor de Deus enquanto nosso Pai, primeiramente, e nós, com essa filiação divina, nós acreditamos de verdade que, apesar dessa aparência transitória do fenômeno, né, dos problemas ou dos desafios do dia a dia, nós temos uma questão interna que nós podemos tudo, porque nós acreditamos que, como filhos de Deus, nós temos capacidade infinita, não o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico ele é transitório também, mas como seres espirituais que supera tudo isso que nós enxergamos, que nós tocamos, que nós pegamos, que nós vivenciamos, que são as inconstâncias da vida, nós entendemos isso profundamente. Então, por isso que nós conseguimos olhar o lado positivo das coisas não de uma forma superficial, mas olhamos a essência das coisas. Pegamos aquilo que os olhos carnais
veem, mas que os olhos espirituais, porque os carnais, eles veem a transitoriedade. Os espirituais, eles veem a verdade, eles veem o espírito. Eles veem que o que existe não é somente isso que a gente está vendo. O que existe é muito maior do que isso. Então, nesse momento, a gente consegue ter essa força e essa clareza de que a gente não está tapando o sol com a peneira, muito pelo contrário. Nós estamos afirmando que só existe Deus e o que vem de Deus. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue entender e diferenciar que nós não estamos realmente colocando panos quentes nas situações, mas a gente está realmente vibrando a energia da verdade, com V maiúsculo, né? Legal. Doutor Alexandre? Eu vou muito ao encontro, né? Exatamente o que eu estava pensando quando vocês começaram a falar, era sobre a positividade tóxica, para que a gente não confunda o ensinamento da Seitonei, que é calcado na fé. Então, isso que a professora Elaine nos fala é de suma importância, é que para a gente só existe Deus e a imagem verdadeira. Então, se a gente acredita assim, só existe Deus e a imagem verdadeira, então só existe, assim, eu poderia de uma maneira simples dizer assim, olha, é o original de fábrica, tá bom? No original de fábrica, brincando um pouquinho, como nós somos perfeitos e maravilhosos. Né? E é nisso que a gente acredita no original de fábrica, brincando aqui, se vocês me permitem um pouco, né? É claro que o ensinamento é muito mais profundo, e essa expressão não dá conta disso, mas é só para ficar mais leve. Tá? Então, nesse sentido, se nós entendermos que o que nós estamos chamando de positividade, né, de ser positivo, de olhar para o lado positivo das coisas, na verdade, porque para a gente, o mundo criado por Deus é um mundo onde não há dualismo, não há para a gente uma luta entre o bem e o mal, não há o que é bom e o que é ruim se contrapondo. Então é nesse sentido que nós vamos fazer o esforço sempre para voltar àquilo que é a nossa origem, que é a imagem verdadeira. E ali só existe a saúde. Então, se a gente fala na Seitonei coisas positivas, é porque, para a gente, as coisas negativas não foram criadas por Deus e, portanto, não têm existência real. Não tem como se sustentar eternamente. Então, o que a gente faz quando uma coisa negativa acontece, né? Nós fazemos uma reflexão. Por que isso está acontecendo, né? Talvez porque eu esteja sendo muito intransigente. Talvez eu esteja exigindo muito de mim e dos outros. Talvez eu não esteja conseguindo perdoar. E aí eu vou perdoar, né? E se está tão difícil que eu não consigo, não precisa ser um passe de mágica, né? Eu posso ir ao médico, sim. Tá? Não tem nenhum problema que eu vá ao médico, não tem nenhum problema que eu... Por quê? Porque não há contradição? Porque o médico cuida da saúde, a Seitonei está falando da saúde. Né? E a gente está vendo que lá no médico tem a sabedoria de Deus. Agora, não adianta ir ao médico achando que é ser material, achando que a cura vem de fora. Você vai ouvir como é a voz de Deus e seguir. E da mesma forma, você vai fazer junto às suas orações, olhar para a sua origem, porque se tiver que chorar, chore. Não tem nenhum problema, chore. Mas quando acabar de chorar, avance. Isso que é a positividade. A positividade é o que avança, é o que supera. Não é o que fica tentando forçar uma coisa que você não está vendo. É você avançar. Então, se você está triste, chore. Não tem problema. Acabou de chorar? Lembre-se. Deus não criou isso, eu sou filho de Deus, sou ser espiritual, vamos adiante. Né? Então, é por aí que a gente lida com a positividade, e não com aquele sim negativo, né, que o pretor Igor estava falando com a gente lá no início. Preletor Yara, eu não indo por esse caminho, né, mas já puxando uma outra questão que o preletor Alexandre falou, né, da ciência aí, ou seja, buscar o médico, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais. Então, como que deve ser a postura mental, já que a gente entendeu pela fala do preletor Alexandre que se a gente está passando por alguma aflição, se tem alguém que está passando por alguma aflição e acha que deve procurar um médico, que com certeza deve
ir lá buscar, né, o tratamento médico. Mas então eu queria que a senhora discorresse um pouco mais de qual deve ser essa postura mental ao procurar o médico, né? Até pensando na revelação divina, a refeição da Seitonei, que também me veio aqui, né, do que o próprio mestre, Sagrado Mestre, nos orienta lá. Olha só, olha que coisa, o preletor estava falando, eu lembrava de uma passagem que consta em algumas das orações da Seitonei. Veja aquele que tem os olhos da mente, ouça aquele que tem os ouvidos da mente. Não é somente com os nossos ouvidos ou com os nossos olhos materiais que a gente vai ver ou ouvir as coisas da vida, a gente tem que ir além. Então, como o preletor falou, num exemplo muito prático, há uns anos atrás, eu rompi o ligamento do joelho. E na minha cabeça, eu tinha certeza absoluta que Deus ia reconstituir o meu ligamento, meu cruzado anterior do joelho esquerdo. E aí, fazendo muitas análises, né? Puxa vida, olha, será que eu estava em atrito? Queria chutar quem? Comecei a pensar um monte de doideira, né? E o tempo foi passando, eu conheci uma amiga que é preletora da Seitonei, e ela, no meu andar, ela falou: você tem alguma coisa no joelho? Eu falei: eu rompi. Ela falou: vou te operar. Preletora, ela e eu preletora também. Eu falei assim: tá bom. Eu pensei daquele jeito, até posso falar, talvez um pouco arrogante, né? Falar, Deus é que vai reconstituir, porque na minha cabeça, Deus ia, em algum momento, assim como a gente lê biblicamente, Jesus curou os doentes e devolveu a visão para os cegos, enfim, levantou paralíticos, meu ligamento ia voltar. E um dia, e aí fica uma dica de leitura, lendo o livro 365 itens para alcançar o ideal, e aí me desculpe alongar, vou só abreviar aqui, tem uma historinha lá, por volta da página 60 e tanto, do volume 1, que fala do restaurador de guarda-chuva. Então a senhora saía para passear, ela foi pegar o guarda-chuva, estava quebrado. E aí ela se põe em posição de oração e fala: Deus, conserta meu guarda-chuva, muito obrigado. E pôs o guarda-chuva. Quando ela voltou para casa, o guarda-chuva estava ali, ela abriu e estava consertado o guarda-chuva. Pasmem. E ela se pôs em posição de oração e falou: Deus, obrigado por ter consertado meu guarda-chuva. Ao ouvir isso, o filho fala: mas mãe, nada de Deus consertando o seu guarda-chuva. Foi o restaurador de guarda-chuva que passou aqui e consertou o guarda-chuva. Eu mandei ele consertar porque eu sei que a senhora gosta. E a senhora novamente se colocou em posição de oração e falou: obrigado, Deus, que através do restaurador de guarda-chuva, restaurou o meu guarda-chuva. Muito obrigada. Quando eu li essa história, que eu já tinha lido, ela foi ressignificada na minha mente. Eu liguei para aquela minha amiga médica e falei: muito obrigado, vamos fazer essa operação no joelho e você vai ser o meu restaurador de ligamento. Então, assim, é preciso enxergar Deus. Então, quando você vai, o amigo está acompanhando a gente fala em saúde mental, estamos falando de bem-estar, né? A gente está falando de bem-estar. É o bem-estar emocional, é o bem-estar físico, é essa conexão. Por isso, a gente está falando da espiritualidade também, que é essa conexão com o intangível, com algo que eu não estou pegando. Mas mesmo naquilo que eu estou pegando, eu tenho que sentir que por trás disso tem Deus. Então, quando você for olhar lá na listinha do convênio ou lá no posto de saúde, que médico que vai atender, você já vai com a certeza de que é a melhor pessoa, a pessoa que vai te dar o melhor encaminhamento. E junto com esse acompanhamento médico, você tem a certeza que quem está operando na sua vida é Deus Pai, Criador do Universo, tá? É isso. Legal, maravilha. Eu fiquei pensando esses dias também, precisei fazer algumas consultas e eu já mentalizava, não, é Deus que vai agir por meio desse médico que vai me atender, né? Acho que esse pensamento é essencial, né? Porque às vezes as pessoas falam: mas esse médico não é bom, não sei o que lá, porque alguém foi, mas ele vai ser bom para mim, ele é maravilhoso, porque Deus que colocou ele no meu caminho, né? Eu acho que essa é a postura mesmo, né? De fato, quando a gente vai. E, doutora Elaine, antes, né, algumas perguntas anteriores,
A senhora falou bastante sobre só existe Deus e a imagem verdadeira, né? Que é a fé da Seichonoye. E a gente tem na Seichonoye uma prática sem precedentes, que se a gente ler a verdade da vida, o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi fala em quase todas as páginas a respeito dela, que é a meditação Shinsokan. Então, de que maneira a senhora pode, né, nos dar dicas aí para os nossos ouvintes e até para nós aqui, né, colegas preletores, como nós trazermos a meditação Shinsokan no processo de reencontro com o nosso Deus interior, para nos ajudar a sair desses impasses mentais que talvez, né, os colegas que estão nos acompanhando estejam passando aí. Como então a meditação Shinsokan pode servir, né, de aliada nesse processo? A nossa prática, né, que é uma das principais práticas religiosas da Seichonoye, é a meditação Shinsokan. Shin significa pensar, né? Shin significa Deus, So significa pensar, e Kan significa contemplar. Então, nesta prática, nós não pedimos absolutamente nada. Nós conectamos, né, como se nós tivéssemos uma antena que se volta para o lado, né, de Deus, né, o lado vertical, e que nós, ao conectarmos a nossa antena para esse lado que é Deus, nós conseguimos contemplar e agradecer profundamente tudo aquilo que já existe no mundo espiritual. No mundo espiritual, da imagem verdadeira, onde tudo é perfeito. Então, à medida em que nós, né, ao girarmos a nossa antena para Deus, né, durante a prática da meditação Shinsokan, principalmente, porque nós fazemos isso a todo instante, mas tem uma posição adequada durante a meditação Shinsokan. Existe um livreto, né, para aqueles amigos que estão nos assistindo agora, chamado Livreto da Meditação Shinsokan, e essa meditação, ela não consiste em esvaziar a nossa mente, muito pelo contrário. À medida que nós estamos fazendo a oração, nós concentramos a nossa mente em Deus, fechamos os nossos olhos carnais e abrimos os nossos olhos espirituais para contemplar a perfeição. Então, é uma das orações mais importantes e que deve fazer parte da nossa prática diária, né? Se possível, 2 vezes ao dia, ao acordar e ao nos deitar. Porque ao acordar, nós estamos contemplando o nosso dia e sabe, eu sinto muito, né, que ao praticar a meditação Shinsokan, é como se a gente nos colocasse em um escudo. Então, as coisas se tornam mais leves, as coisas se tornam mais fáceis, porque a nossa mente, ela fica aberta para as coisas positivas, ela fica aberta para enxergar as coisas de outra forma. Nós não nos desesperamos por conta das coisas que se modificam, né? A gente tem uma compreensão, a gente se concentra mais, quer dizer, tem inúmeros benefícios através da meditação Shinsokan. Então, à medida que nós realizamos essa prática maravilhosa, nós percebemos que tudo ao nosso redor transforma, a nossa atmosfera, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, né? E a gente consegue realmente ter clareza, e é como se a gente tivesse um escudo que nos protege e nos conecta com a vida de Deus. Então, é muito rápida a conexão, né? Porque eu, quando era muito pequena, a minha origem é católica, e eu fiz catecismo e tudo mais. E eu imaginava que Deus ficava muito distante da gente, que Deus ficava numa nuvem, que a gente ouvia, eu ouvia, né, minhas avós, meus tios falarem assim, não faz isso que Deus castiga, né? É uma coisa que a gente traz, eu sou desse tempo. E quando eu conheci a Seichonoye, que graças a Deus eu conheci com 12 anos, através da minha mãe, eu entendi que Deus não está numa nuvem nos julgando, muito pelo contrário, Deus está dentro de nós. Então, essa conexão, isso que é maravilhoso na meditação Shinsokan, a gente não precisa ter cerimônia para falar com Deus. Nós nos conectamos naturalmente quando nós realizamos essa prática maravilhosa. Então, os colegas que estão nos assistindo, né, tem que conhecer para poder sentir, porque só fazendo, né, que nós conseguimos ter toda essa compreensão, esse entendimento e esse sentimento. É encontrar novamente com o nosso Pai, que é Deus, com Deus que está no nosso interior, Deus grande Criador, grande vida, que nos orienta, nos protege e nos deu a vida em espírito. Então, eu acho que é nesse momento que a gente reconecta com a nossa origem verdadeira, né, com a nossa essência verdadeira, através da meditação Shinsokan.
Legal, obrigado, professora. Professora Yara, o professor Alexandre gostaria de contribuir com algo a respeito da meditação? Doutora Elaine, assim, foi bastante completa nessa questão da meditação Shisokan. A meditação Shisokan é a base de tudo. É a base de tudo. Enquanto houver meditação Shisokan, há Seichanoye, né? E principalmente, né, é que eu não estou falando da instituição, tão simplesmente. Estou falando de um ensinamento que nos diz eu sou um com Deus. Então é muito importante praticar a meditação Shisokan e sentir-se um com Deus. Quando você se sente um com Deus, você percebe que está pleno, não falta nada. Tudo está dentro de você, né? De toda a vida que há no universo, está dentro de você aqui e agora. E aí você sente. E só existe uma vida no universo, a vida de Deus. A prática da meditação Shisokan te permite se conscientizar disso. E quando é assim, você está pronto para ser útil para as pessoas, útil para você mesmo, avançar, crescer, enfrentar as situações difíceis, as dificuldades com mais ânimo, percebendo que você é capaz. E essa é a chave, por exemplo, para não ser abatido pela tristeza, pela depressão, pela raiva, pela ira, pela inveja, porque você vai se lembrar que você é pleno filho de Deus. Você e Deus são uma só pessoa. Então, não podemos deixar de praticar a meditação Shisokan. Do ponto de vista prático, o amigo que está acompanhando a gente pode encontrar aqui no nosso canal mesmo prática da meditação Shinsokan de 5 minutos, de 7 minutos, de meia hora. Então, o nosso preletor Igor, líder da iluminação, Igor tinha falado, né? Às vezes a gente não está conseguindo fazer oração, né? Porque a mente está anuviada, está cheia de ainda pesando o desmoronamento da ilusão. Então, comece treinando com aqueles que já deixaram prontinho para ensinar a gente a fazer a meditação Shinsokan, mas não negligencie esse encontro com Deus. Então, o canal da Seichanoye tem à sua disposição, a gente coloca esses links aqui na descrição do vídeo, que eu acho que é super importante a gente ter essa oportunidade de treinar. A professora Elaine falou da importância, né, de treinar. A gente só aprende a meditação Shinsokan através da meditação Shinsokan. Então, fica a dica para que aquele que, mas eu nem sei do que vocês estão falando, eu tenho dificuldade, por favor, acompanhe aí uma das modalidades, porque são algumas modalidades também, mas comece pela básica e vá gradativamente aumentando o seu tempo de meditação, é super bom. Bom, a nossa audiência aqui no YouTube é grandiosa, né? E se você está nos assistindo até agora, então relembro, né? Curta o vídeo, compartilhe com as pessoas. E hoje, né, pretores, aqui, talvez tenham pessoas que estão pela primeira vez tendo contato com a Seichanoye e vieram justamente porque viram lá na chamada, né, espiritualidade e saúde mental e vieram buscando uma resposta justamente para como lidar com essa situação. Então, agora já pensando nos encaminhamentos finais e na mensagem final, gostaria que na mensagem, né, que vocês vão nos dar aí, também trouxesse algumas dicas, né? Vocês já falaram, inclusive, algumas aqui, né? Mas alguma outra que talvez viesse de, a partir de agora, como que a pessoa poderia começar a iniciar a mudar essa mente, né? Sair do aspecto anuviado, da angústia, da rotina, da estafa mental, da depressão, como de forma prática o ensinamento da Seichanoye pode ajudar com isso, e daí também pensando na nossa finalização aqui da conversa de hoje, né? Então, eu vou começar com o preletor Alexandre agora, pode ser, preletor? Claro, primeiramente sejam bem-vindos, né, a esse ensinamento da Seichanoye, que é um ensinamento que não tem sectarismo religioso, né? Nós acolhemos e reverenciamos Deus, que na verdade está em todas as religiões, né? E isto é um fato. Um direcionamento. O outro direcionamento
está muito triste, está difícil de praticar agora sozinho? Nós estamos aqui, tem amigos, não fique sozinho, não se sinta sozinho. E comece com o mais simples, agradeça. Às vezes, às vezes não, com certeza, só de você dizer muito obrigado, de repetir essas palavras, você já vai se sentindo melhor, porque a base da felicidade está na satisfação, você está satisfeito, você vê que está tudo bem, e então você se sente grato por tudo, né? E por último dizer, seja útil a um grande número de pessoas, né? Doe sua vida para a felicidade das pessoas. Conforme você doar sua vida para a felicidade das pessoas, você desfoca a sua mente dos seus problemas. E quando você tira o foco intenso demais, não é deixar de fazer o que você tem que fazer, ou de resolver as coisas que você tem que resolver, mas quando você tira a intensidade que você está, às vezes, dando para os seus problemas e foca na felicidade dos outros, a sua mente se acalma e você consegue enxergar as soluções que Deus está enviando através da sua infinita sabedoria. Então, bem-vindos, obrigado por terem estado conosco e sejam cada vez mais felizes, né? Que a felicidade está dentro de vocês. Muito obrigado, pretor. Pretor Elaine. Sempre falamos, né, que às vezes as pessoas chegam a Seichonoye, às vezes, né, pelo amor ou pela dor. E eu tive a oportunidade de conhecer a Seichonoye através da minha mãe. Então, eu diria que por uma situação familiar, né, de relacionamento conjugal, chegamos a Seichonoye. Na minha época, então, eu era mais assim, mais pro lado do amor, né, do que pela dor, apesar da situação familiar. Mas, assim, todos que chegaram até aqui, se ainda não tinham ouvido falar sobre o ensinamento da Seichonoye, não chegaram por acaso. Às vezes eu digo nas minhas palestras que as pessoas ganham um bilhete da loteria quando conhecem o ensinamento, de verdade, né? Só nós que estamos aqui, nós sabemos qual é a transformação que isso ocasiona na nossa vida. Mas de uma forma prática e simples, né? Porque eu acho que as coisas têm que ser mais simples possíveis. Na Seichonoye, a gente tem uma sutra sagrada, que é uma outra oração que nós realizamos, que tem lá, quando as pessoas, né? É a última que tem sobre cura espiritual, que diz assim, quando você não conseguir, né? Nem orar, porque a tua mente está muito conturbada, você só fale algumas palavras, né? Ó Deus, ó Pai, né? Ó Deus, ó Pai. Repita algumas vezes essas palavras, porque isso vai te trazer automaticamente, é só fazendo para também ver o resultado. Automaticamente a sua mente se assenta e você consegue tomar algumas decisões mais assertivas. E aí, a outra questão, né, ó Deus, ó Pai, serenando a mente, é buscar algo que te traga esse conforto espiritual, né? Nós não temos nenhum sectarismo religioso, a Seichonoye, ela abraça todas as religiões, mas nós temos muitos expedientes na Seichonoye, principalmente com o advento da internet, que pode te orientar, né? Nós temos inúmeras palestras, a meditação Shinsokan, todas as segundas-feiras, nós temos um preletor que se dedica a fazer um estudo e a praticar a meditação Shinsokan, que é maravilhoso, é o preletor João Ricardo Viana, de Brasília, às 20 horas, ocorre às 20 horas. Então, se nós pudermos deixar uma dica, primeira coisa, né? Busque Deus e o que vem de Deus. Temos que ter o equilíbrio entre a mente, corpo e o espírito. Se precisar tomar um remédio, agradeça pelo remédio que irá tomar e por quem indicou esse remédio, porque o médico é a manifestação da vida de Deus, né? Então, assim, tenha equilíbrio entre corpo, mente e espírito, busque Deus em primeiro lugar e busque coisas que te edifiquem, para você crescer espiritualmente. E não pense que está sendo castigado, que Deus não existe. Eu vi numa placa, só para concluir, né, numa placa de caminhão assim, Deus, ele sempre nos ouve, mas será que nós estamos ouvindo Deus? Então, nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais para deixar Deus falar no nosso coração. E, com certeza, tudo se resolverá da melhor forma possível na nossa vida. Mas tem a nossa parte do esforço e do treinamento. Maravilha. Muito obrigado, pretor Yara.
Olha, que foi uma conversa tão boa, né? A gente refletir sobre a importância da espiritualidade, é mais do que a gente frequentar ou fazer parte de qualquer que seja a linha religiosa, né? Mas é nós vivermos Deus todos os dias da nossa vida. Então, assim, se a gente fosse buscar nas mídias sociais, nas redes sociais, o que eu posso fazer para melhorar aí a minha saúde mental? Você vai encontrar lá, tem uma rotina, tem atividades de lazer, faça coisas agradáveis, tenha cuidados pessoais, e tudo isso é muito bom. E a gente aqui está colocando, junto com todas essas ações, a importância de Deus na nossa vida. Então, se você estiver se sentindo sozinho, se você, na verdade, for aquele amigo que está ajudando alguém que está passando por essa situação, seja um presente na vida desta pessoa, tá? É presente mesmo, porque às vezes com as coisas todas que a gente tem para fazer, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, foi assim que a gente começou conversando, e a gente faz a meias todas as coisas. Esteja presente inteiro na sua oração, que seja a oração a Deus, ó Pai, que é uma curta oração, uma reverência mesmo, uma abertura de coração. E eu gostaria de chamar os amigos agora para o livro Minhas Orações, que aqui na minha edição, na página 128, no capítulo A Fé no Cotidiano, ele nos ensina a aprofundar a consciência de ser filho de Deus, afirmando: nenhuma tristeza vem a mim, nenhuma aflição me atinge. A vida de Deus já eliminou todas as tristezas e aflições. Deus me purificou de todos os pecados e erros. O amor de Deus me envolve carinhosamente. Sou feliz, envolto e protegido pelo amor de Deus. É assim que tem que ser, seja orando para você, seja orando para o seu amigo, para o seu familiar. Quando o preletor Igor falou, né, o líder da iluminação Igor falou, parece um band-aid, o mestre Masaharu Taniguchi, ele fala no livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, que a gente precisa envolver as pessoas com a atadura do amor. E o amor, através da oração, é a melhor atadura com a qual nós podemos envolver os corações, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Esse programa com certeza foi maravilhoso e todas as pessoas que chegaram até aqui, que assistiram parte, com certeza já tiveram o destino mudado e já deram o primeiro passo, né? Então, se quem está assistindo está passando por algo, acho que essa já foi a iniciativa, né, principal de ouvir tudo que vocês nos passaram hoje, e com certeza foi um programa maravilhoso. Então, gente, agradeço a oportunidade de estar aqui mediando, né? Até eu fiquei todo empolgado, né? Esqueci de falar que eu sou da Regional PR Foz do Iguaçu, sou líder da iluminação no início, né? Mas agradeço ao preletor Alexandre, ao preletor Yara, à preletora Elaine, né, por tudo isso que nos fez estudar e refletir, e que com certeza mudará, já está mudando a vida de muitas pessoas aí pelo Brasil afora, tá? Muito obrigado, um excelente programa Diálogos, que na próxima sexta-feira vem aí com mais palestras e aprendizados, tá? Muito obrigado a todos, muito obrigado. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, fazer a diferença. Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichunaia do Brasil, você terá a oportunidade de despertar o seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita. A Convenção Nacional é para você. A convenção, ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro, então acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencialmente mais ainda, que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender. Além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Seichunaia de verdade. A Convenção Nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança. Eu tenho muito carinho pela Júlia, criança. E eu cresci em convenções nacionais. É você rever os amigos que você sente falta, é você se conectar com a energia dos jovens.
É um evento transformador, que transforma vidas e acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade. Será um grande dia de transformação interior em um ambiente alegre e inspirador, onde você encontrará ferramentas para conectar-se com sua essência, definir seus objetivos com clareza, descobrir seus talentos e habilidades, construir uma vida com mais significado e realização. Preletores confirmados: Preletor Fumio Nishiyama, Preletor José Adalton de Oliveira, Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, Preletora Marie Murakami, Preletor Romeu Passafilho. Chegou a hora de brilhar. Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI e desvende o seu propósito. As vagas são limitadas. Garanta já a sua e dê o primeiro passo para uma vida ainda mais feliz. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonei do Brasil. 28 de julho, a partir das 9 horas, Distrito Anhembi, São Paulo, onde o seu propósito acontece.